Fala aí, galera, estamos aqui mais um dia, mais uma transmissão, na realidade, mais um episódio do Pra Cima Podcast, aqui junto com o Vini e com o Léo, que são integrantes do Cabroncast. E vai ser uma entrevista espetacular, você vai descobrir coisas aqui que ninguém sabia, que fica por trás dos bastidores. E eles vão falar, vão explicar aí sobre a vida deles fora do podcast, dentro do podcast, e vai ser um episódio muito legal. Então, se você quiser, já pode aí curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa comentário, faz o que você quiser aí, desde que você interaja com o vídeo, beleza? Então, vamos pra cima. Eu queria já de início aqui agradecer a Vendo Verde, tá? Que tá patrocinando aí Pra Cima Podcast, água de coco espetacular, bem envasada. Olha, não tem o que questionar dessa água de coco aqui. Top. Só você experimentando para você ver o quanto é especial essa aguinha de coco, beleza? Então vamos lá. Vamos para cima, como diz o ditado do Pra Cima Podcast. Beleza, Vini? Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que a pessoa tá vendo lá, né? E Léo, um prazer ter você aqui também. O Léo quase não aparece aí no Cabroncast porque fica por trás dos bastidores, né, Léo? Produzindo. E interessante que às vezes as pessoas que ficam por trás dos bastidores são as que mais incorporam, né? Porque acho que estão olhando de fora, conseguem ver o que falta, o que precisa acrescentar. E isso é muito legal. E assim, essa oportunidade de estar você aparecendo, você vai trazer para as pessoas que sempre assistem só o sumo ali, o vídeo, a dificuldade também que você passa acompanhando esse ritmo aí. Então, queria falar, começando pelo Vini. Vini, fala pra gente aí, como é que você teve essa ideia, cara? De onde surgiu? Cabroncast, né? Cabroncast, a cabroncada. A cabroncada, né? A gente que é de Quissamã sabe que isso aí já é tanto de Campos, Quissamã, isso aí já existe, essa palavra cabrunco, né? E talvez dessa forma deve ter saído do Cabroncast, mas a vontade de fazer o podcast em si, Cabroncast, da onde saiu, como que surgiu, como que você iniciou isso? Claro. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com o Léo para a gente falar sobre o Cabroncast, esse projeto aí que mudou a minha vida, né? Como você perguntou. Como eu tive a ideia, foi na pandemia. Tava aquela época ali, a gente já estava meio expediente. Eu sempre fui muito de assistir vídeo e tal no YouTube e tava naquela onda de podcast. Eu comecei a assistir um atrás do outro. Tenho muita referência do Podpah, do Flow, mas comecei a assistir vários outros e foi assim, cara. Eu tava em casa e acho que se eu fizesse uma parada dessa, ia render, ia ser maneiro. E foi assim, eu já tinha essa vontade de estar no jornalismo, era uma coisa que eu já tinha. Minha mãe é formada em jornalismo e era um sonho, assim, trabalhar com jornalismo. Eu tive essa ideia. E meus parceiros lá, mandar um abraço aí pra galera do Cabroncast que não tá aqui, mas a gente tá representando eles, né? Que é o Pedro, o Gabriel, meu cunhado. Sempre bom frisar isso aí. Vale ressaltar que a gente teria o prazer que eles estivessem aqui, porque eles não puderam, virtude de trabalho também, outros afazeres lá, não puderam estar aqui. Isso. Né? E o Milha também, que sempre compõe ali na edição também. Isso, na produção. E eu falei com eles dois, cara. Na época eu morava num apartamento embaixo, assim, e o meu cunhado em cima. E o Pedro estava lá, eles estavam lá, acho que estava até treinando, uma parada assim, que o meu cunhado é professor de educação física, e estava passando treino para ele. E eu cheguei com essa ideia assim, cara, queria fazer um podcast só com a galera aqui da nossa região, contar a história aqui da galera da nossa região. E eles olharam assim e falaram, caralho, bora. Foi assim, de primeira eles já engataram na ideia, abraçaram a ideia. Aí eu já tinha um nome. Já tinha pensado, justamente por ser uma expressão regional aqui, bem forte aqui, Carapebus, Macabu, Carapebus, que é o nosso forte. Certo. Eu falei, tem que ser esse nome. Aí eu não queria falar muito não, né? Porque com medo, né? Da reação que eles iam ter. Vão rir da minha cara. Vão rir da minha cara, né, meu irmão? E quando você tem uma ideia e tá só na tua cabeça, você começa a criar um monte de coisa. Não vai ler. A galera não vai pegar essa ideia e tal. E quando eu falei também, eles abraçaram a ideia e falaram, cara, não tinha como ter sido outro nome melhor. Vamos pra cima. E aí foi assim, cara. Aí a gente deu início. A gente foi lá pra casa do Pedro, que isso era em que ano? Isso foi foi ano passado, 2021. 2021. Isso, foi mais ou menos em abril ali.
em abril de 2021. No auge ali da pandemia. No meiozinho. Isso. Aí a gente foi lá para casa do Pedro, que foi o nosso estúdio, né, por muito tempo, até a gente chegar aqui na Cosmos. 12 episódios. Fizemos vários episódios lá, foi a nossa casa lá. A gente gravava na casa do Pedro. Aí a gente montou um cenário, né? Não, eu vi, engraçado que eu olhei o cenário lá, eu vi todos, quase, se eu não vi todos os 14, são 14 episódios, é isso? Isso. Se eu não vi os 14, vi uns 12, né? E eu achei interessante que vocês adaptaram o ambiente que vocês tinham e deixaram ele bem natural, bem... Sim. Né? Não ficou aquela parada, apesar de adaptado, mas ninguém percebe, parece que foi preparada para isso ali. Né? E deixou vocês mais à vontade, talvez por estarem na casa dele. Sim, deixou mais à parece vontade. que a casa do Pedro estava preparada para acontecer aquilo ali. É doideira. Da produção, né? E depois o Léo chegou com mais estrutura também, com essas luzes aí, que deu uma modificada também. E foi assim que a gente começou. Mas antes do Léo chegar, a gente fez um episódio piloto. Esse episódio aí só nós três, sem entrevistado e sem convidado, né? E ali a gente viu que ia render. A gente pegou uma cervejinha e começou a conversar assim, como um conheceu o outro, o que fazia da vida e tal. E a gente viu que rendeu. E foi ali, cara. Ali a gente viu que ia dar certo, assim, que a gente conseguiria desenvolver as conversas e tudo mais. E a gente começou assim. Pô, muito legal. Eu vi você falando uma coisa. Você falou assim, pô, eu fiquei com medo de falar o nome porque o pessoal podia discriminar, né? Você vê a quantidade de pessoas que deixa, às vezes, de botar uma ideia pra fora por medo. E às vezes o troço que podia, uma coisa que podia bombar e às vezes... E você tem que ter pessoas próximas a você que abracem a tua ideia. Se eles chegar, que fortalece. Se eles naquele momento falassem pra mim, pô, não gostei disso não, cara. Acho que não tem nada a ver. Cortasse a minha ideia ali, não teria existido o Cabroncast. Eu mudei de área, eu trabalhava no Instituto de Previdência, eu sou concursado lá em Macabu. Eu mudei de área, eu faço jornalismo hoje, eu tenho podcast, eu trabalho na área também, trabalho hoje na Secretaria de Comunicação daqui de Quissamã. Então, cara, imagina se eles lá não tivessem me dado um apoio. Então... Você mudou de rota totalmente. Eu mudei a minha vida totalmente depois desse projeto. Por isso que tem que botar a ideia para fora, né? Eu, assim, em certo ponto, eu penso assim, por mais que não tivessem apoiado, tudo bem que ali vocês montaram um grupo para isso, né? Para discutir esse assunto do nome. Mas eu já passei por várias ocasiões nesse sentido, de as pessoas não apoiarem, às vezes nem a família apoia, não é por maldade, é porque eles não conseguem ter a visão do que você teve. Isso aí. Né? Então, assim, quando a gente tem uma ideia, tem uma visão, tem que ir para cima mesmo, cara. Não adianta, é isso aí. Você teve a ideia, expôs, graças a Deus alguém apoiou. Mas se não apoiasse também, a ideia é que você coloque para fora e vá para cima para resolver até acontecer. A maioria das pessoas levam sonhos pro túmulo porque não tem medo de expor. Você teve disposição. Eu arrisquei tudo. Nesse risco aí que tem a mudança de rota. Tem a virada. E aí. Quando a gente viu que, vai render, aí eu pensei, tá, então a gente já tem um time aqui, já tem nós três, então a gente precisa procurar pessoas para a estrutura, para compor esse time, né? Então foi atrás do Miller, a gente chamou o Miller lá na casa do Pedro, a gente trocou uma ideia, mostrou para ele o episódio piloto que a gente tinha gravado. E ele gostou muito da ideia também. Ele trabalha com edição de vídeos, então ele já tinha uma experiência nessa área e já abraçou a ideia ali também. E foi isso, logo de cara ele também já entrou. O Miller não aparece nos vídeos? Não. Ele faz os rios. Aqueles rios ali, é ele que faz. Por sinal, muito top. Eu vi um do camarada do Flamengo, agora me deu um branco. O Paulo Henrique. Que ele botou óculosinho, fez um... Pô, muito legal, chama atenção. Esse aqui também tá fazendo agora. Esse por um acaso foi eu que fiz. Foi o único, foi eu que fiz. Então, Miller, fica ligado aí que ele tá querendo tesourar. Não é zoar não, cara. O cara tá especializando. Cuidado, irmão, fica ligado. Comecei a trabalhar com isso e acabou que eu fiz aquele. Mas ele que faz, na sua maioria, ele faz. E como a gente antes, a gente trabalhava com celular, então ele e o Léo faziam essa parte da edição do vídeo do podcast em si. Certo.
sincronizar, porque o celular ficava na mesa. Era uma missão. Era uma missão. Era uma missão. Era uma missão. É complicado. A gente tinha os celulares, 2 celulares para gravar o vídeo e tinha um celular na mesa para captar o áudio. E eles faziam essa sincronização de áudio e de corte, de câmera. Era Você um... vê quando a pessoa quer fazer, não tem destaque, né? Irmão? Vai pra cima. É o que a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo. Exatamente. Tem que- E nessa, o Miller logo abraçou a ideia e eu fui atrás do Léo, porque eu já estava acompanhando ele na área do audiovisual, assim, já estava gostando muito do que ele estava fazendo. Eu falei, pô, a gente pode ir atrás do Léo. No início a gente foi atrás de você para fazer umas fotos, não foi? Foi pra fazer alguma foto, né? Léo, vamos fazer Eu uma nem foto tinha aqui. pensado assim, pô, Léo tá fazendo um trabalho mega elaborado, ele não vai... Vocês já eram amigos? Não, a gente não era. Só conhecia. Era mas- conhecido assim. E tipo assim, pô, ele tava fazendo altas produções, eu falei, pô, não tenho tanto contato com o cara, não vou chamar o cara pra vir pra cá assim, do nada, né? Aí a gente queria fazer umas fotos pra divulgação mesmo do Deixar a parada na moral, né? ficar profissional. Passar uma visão profissional. Você pensou assim, pô, vou chamar o Neymar pra dar aula de futebol pro meu filho. Eu chamei ele despretensiosamente, aí a gente trocou uma ideia exatamente. lá em João Paulo, né, no Chega futebol. um caderninho, papo. Que porra é essa, meu irmão? Pô, profi. Cheguei pra conversar com ele, já falei, pô, profi demais, né? Todo sujo. Mas com um caderninho ali, anotando caderninho, tudo que eu pá. tava falando, eu falei, caralho, foda. Nessa parte foi bacana, porque, tipo assim, eu sou um cara que também nessa época tive uma mudança parecida com a Divine, né? Eu trabalhava numa empresa e aí chegou a pandemia também, minha vida mudou. Porque eu trabalhava numa empresa e chegou a pandemia, eu falei, teve essa paralisação, nessa paralisação eu falei, parei pra olhar pra minha vida, eu falei, mano, eu não tô no caminho que eu quero chegar. Nisso mudei minha rota todinha. Eu toquei também já, né? Na minha vida eu tocava. Eu vi no release que você mandou, você foi músico, né? Você tocava o quê? Desculpa perguntar. Tocava violão e cantava. Cantava também. Aí tocava barzinho, show direto, exatamente. Aí era eu, percussão e tal. Uma mudança. Muita gente começa pensando em ser músico, né? Eu também fui um desses que achei que ia render sendo músico, né? Sabe de nada. Exatamente. E aí eu resolvi acreditar, né, cara? Pedi pra sair da empresa, resolvi acreditar no meu projeto e acreditar também no fim da pandemia, né? Porque ali foi final de 2020 ali, né? Em 2021 eu falei, pô, mano, isso vai acabar, as coisas vão voltar, em 2021 a parada vai girar. E foi o contrário, né, irmão? Piorou, né? Foi o contrário. Qual que era a minha visão no início? Era tocar e me produzir. Né? Eu colocar minha câmera ali, igual a gente tá fazendo aqui, e ter Que foi o que a maioria tentou fazer, né? A maioria até dos músicos famosos tentaram segurar a onda assim. E fazer uma produção de qualidade. Nisso o jogo virou, a música começou a ficar de lado, o trabalho que Vini já começou a ver, era o trabalho quando eu estava começando a desenvolver. Né? E as pessoas começaram a achar bacana tal, a produção, aí eu falei, pô, cara, eu gosto de fazer isso daqui. Eu vou me dedicar mais a isso daqui, porque eu acredito que é um potencial maior. Aí foi onde as coisas começaram a acontecer. Trabalho com drone diferenciado, uma mesmo? fotografia maneira, vídeo assim, eu falei, pô, o drone é top. Drone... Quando eu comecei a ver, tipo assim, que eu gostava de fazer a parada e que, de fato, tinha um resultado legal, comecei a receber bastante feedback. Eu falei, cara, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô no caminho certo. Aí também eu E você trabalhava de quê? Em que área antes disso? Eu trabalhava no setor comercial, cara, da empresa. Pô, legal. A pandemia, ela acordou. Há quem diga que ela acelerou 10 anos na linha de digital, né, para as pessoas. E eu também, pra você ter ideia, meu Instagram era bloqueado, meu Facebook, né, normal, mas bem poucos seguidores, e eu não queria mostrar minha privacidade para ninguém. Né? Aí, apesar de empreendedor, bem fechado. Depois que a pandemia chegou, também acordei para essa realidade. Né? Comecei o canal no YouTube também, não em relação ao podcast, mas foi outro canal, né, que hoje já está, graças a Deus, está crescendo. Tá aí, bateu 25 mil seguidores, mas é uma área totalmente diferenciada do podcast aqui. E aí eu fui acordando para essa linha também. Aí comecei, né? Até a gente estava conversando antes aqui, sobre... mexer com marketing digital, tráfego pago, isso aí. Eu acho que a pandemia fez a gente refletir também. Não só a gente que mudou de área, mas
mudar o jeito de ser também. Em todos os âmbitos. Olhar pra vida de uma forma Olhar para a diferente, vida de uma né, forma cara? diferente. Eu tinha essa vontade de ir pro jornalismo, mas tinha esse medo, pô, fazer essa mudança drástica, pô, já tô ok aqui nessa área. Mas ali eu vi assim, pô, é o meu sonho, eu vou me arriscar nessa, cara. E com a pandemia eu fiquei pensando cada vez mais nisso e dei essa partida aí. A maioria espanca assim, cresce assim, dá um all-in na hora que não imagina, né? Fala, não, vou arriscar tudo. A maioria, se você olha vários caras hoje que tiveram grande sucesso, foram os caras que arriscaram tudo. Você vê aquele cara, eu sou péssimo com nomes, mas da Wizard, né? Dono da Wizard. O Flávio Augusto. Pô, o cara ele era da Marinha e tal, mudou a trajetória dele, né? Ele até escreveu um livro sobre isso. Ele tem vários livros, né? Ponto de bravo, alguma coisa. Ele é bravo. Ele é bom. Ele sempre tá por um podcast aí da Sim, vida também. ele gosta, Ele rola bastante. Então, né? Tem curso, tem vários programas. exatamente isso. O podcast hoje, ele não é um entretenimento só. Ele é um veículo de você aprender com quem já chegou onde você quer chegar. Isso aí. Entendeu? Se as pessoas acordarem para isso, a maioria vai... Porque, na realidade, o YouTube hoje é a televisão, não é nem do futuro mais, é a televisão do presente. A televisão está morrendo. Dificilmente você vê alguém olhando a TV aberta. É mais para Netflix ou algo do tipo. Agora, o YouTube em si, o podcast da vida, é a televisão do futuro. Você escolhe o que você quer ver, na hora que você Ele é quer ver. direcionado, Isso né, aí, cara? o Aí conteúdo que te Quando importa. você tava falando sobre isso aqui também, quando mas você quer um ao vivo, você consegue ter interação Pô, ali. exatamente. E é muito louco isso também. O mercado de streaming também Como cresceu, né? Sim. Mas, assim, streamer gamer. A abertura que essas o Casimiro paradas hoje começaram a ter, né? explodiu lá na Twitch. É uma Surreal, parada que eu surreal, penso também em surreal. fazer. Surreal. Que ele vai pro... A Twitch é uma... Pra quem não conhece, é uma plataforma, né? Não uma rede social. É uma plataforma tipo o YouTube, só que ela é de lives. Certo. Só de live. Então a galera vai É pra só de lá. live, né? É só de live. Aí você fica lá, cara. A galera muita gente acompanhando horas e horas. O Casimiro começa assim 1h da manhã e vai até as 5. E a galera lá junto com É um ele. reality show. Ele faz reações. A que eu mais gosto é reação às mansões, assim. Eu acho aquilo ali demais, cara. E, pô, isso vai gerando como as pessoas que apresentam os imóveis. Os corretores. Isso, corretor de imóvel. Ele pega o vídeo dos caras e os caras começaram a crescer, assim. O mercado começou a aquecer, assim. Por causa do a vídeo, bombar né? por causa do vídeo. Por causa das reações. E já tem a galera dessa área crescendo já há um tempo investindo nisso, né? Investindo Tem no audiovisual, né? o Ricardo alguma coisa assim, como eu falei, eu sou péssimo com nomes. O Ricardo, ele é da Broker, é um dos sócios da Broker. O cara explodiu e no TikTok, cara. Quer dizer, não é nem no YouTube, enfim, ele explodiu pelo TikTok. O cara tá milionário hoje. É um dos sócios da Broker, ele começou só como vendedor, né? Como corretor e hoje está milionário. Então, quer dizer, o digital veio mesmo para ajudar muita gente a crescer, cara. Em diversas... E assim como aconteceu com você, é interessante para pensar nisso que, cara, quem não entrou pro digital ia se perder. Porque se encontrou no momento que não podia abrir loja, só que você tinha conta para pagar. Então o que você tinha que fazer? Eu acredito que foi isso que também fez você abrir seu Instagram e olhar esse mundo diferente. Teve esse movimento assim no comércio. Ter boleto, irmão, e não ter venda. O que você vai fazer? Meu irmão, tem que ir pro digital. Por isso que eu acredito também que acelerou tanto. Porque as pessoas ficaram sem escolhas. Exato. E aí veio o digital acelerou tanto, até a questão de conhecimento, que é onde teve a entrada de podcast, que é o conhecimento direcionado. Obrigado a ver. E o EAD. Mano, o tanto de curso que existe hoje não tá escrito, irmão. Existe E curso pra melhorou fazer a caneca. estrutura também, né? Porque você era obrigado a só ter dessa forma, então a estrutura teve que se adaptar àquilo. Eu comecei a faculdade de EAD. Então, e é aquilo que a Carol, que você estava entrevistando no Cabroncast, falou, né? Potencializa muito mais. A pessoa que está ensinando algo, em vez de estar ensinando para 500 pessoas, está atingindo ali 10 mil mil. cabeças, 10 mil. Se usar um tráfego pago ali, 50, 100 mil rápido. Explode. Então, realmente, veio para somar. E aquilo, como eu falei, se as pessoas querem chegar num ponto e podem ter acesso, acho os dois jeitos mais, pelo menos eu utilizo essas duas formas, de você chegar a um ponto que você quer alcançar de sucesso, de empreendedorismo, na linha de jornalismo, como queira, é você observar pessoas que já chegaram lá, ver o que esses caras fizeram. E, para mim, tem duas formas de fazer isso. É ler o livro dos caras, ou você assistir um podcast com os caras.
Os podcasts, os caras jogam tudo, é coisa que eles não falam normalmente, eles falam ali abertamente, abrem como que eles chegaram, aonde que foi o ponto de decisão, né? Caminho, como ir, como fazer. Por exemplo, eu não sei se a galera do Cabroncast sabia que você tinha uma linha totalmente diferente e não sei se foi falado isso no... Eu sempre falo dessa questão de ter começado a faculdade, mas do trabalho... Então, quer dizer, quem tá assistindo vai dizer, pô, então eu tô com medo de mudar de rota por causa ali, o cara mudou e tá indo. E eu lembro muito também, foi bem nessa época, assim, para começar, eu lembro de assistir um vídeo também de um amigo, o Hugo Gomes. Pô, o vídeo dele, ele também ele gosta muito dessa área, assim, de fotografia, tem drone. Ele é de Carapebus? Quem? Esse rapaz? Ele tem família lá. Mas ele já foi lá, acho que eu vi um vídeo dele já em Carapebus. Ele tem família lá, ele tá sempre por lá. E o vídeo dele tinha a legenda assim, qual foi a última vez que você realizou o seu sonho? Um sonho. E eu olhei assim... Tocou no coração, pai. E eu fiquei assim, caraca, meu irmão. Eu não lembro. E tinha esses sonhos guardados e eu não colocava em prática. Eu lembro de assistir esse vídeo e falar, caralho... É pra mim, pô. Mas é essa parada, cara. Às vezes a gente... Um corte ou alguma coisa que a gente coloca e alguém se identifica de tal jeito ali que coloca alguma coisa em prática. Não totalmente igual eu fiz, mas em alguma coisa. De alguma forma, aquilo ali atinge a pessoa. Por isso que a gente tá falando da importância do podcast, cara. O podcast, tipo assim, pra mim, também foi uma virada de chave. Porque depois que eu comecei a escutar, meu irmão, eu dirijo muito. Gente que trabalha com produção, você tá na cidade, você tá em outra, você tá em outra. E, pô, você perde esse tempo. Isso, tem a função do Spotify hoje que facilita você sem muito peso, né? E você perde esse tempo. Tipo, você vai daqui pra Macaé, daqui de Quissamã, 1 hora, vamos supor. Pô, 1 hora, mano. Se tu vai daqui pra lá escutando um podcast falando sobre empreendedorismo, mano, tu já chega lá com insight. Já pega alguma coisa. Se pá, no atendimento ao teu cliente, tu fala assim, caraca, mano, fulano falou isso. Pô, e aí, tudo bem? Faz um upsell do nada. Pô, e se a gente fazer dessa forma aqui? Que foi a parada que você acabou de escutar no podcast. Então, eu acho muito legal. E uma parada que a pandemia também fez, que eu acredito que é legal ressaltar, é parar pra esse olhar pra vida diferente. E ver que ela é muito curta, mano, pra gente parar de... Tem medo de arriscar, né? Tem medo de arriscar. Eu acho que passa tem muito e voa e acabou. Isso aí, uma média de 43.800 dias que a gente tem de vida. Eu decorei isso, um cara falou isso uma vez no podcast. Eu falei, pô, que loucura é essa, 43.800 dias? Claro, ele se baseou nos 70 anos que a Bíblia fala, ali, né? Mas eu falei, pô, mas quer dizer, o cara ele usou estratégia, aí aquilo decora na cabeça. Então a gente tem 43.800 dias para tentar acertar e fazer, arriscar, dar o all-in, como você falou, como você fez. E é isso, cara. O podcast realmente é um espetáculo para quem usa isso da forma correta. Às vezes não, tô sempre em Macaé, o campus, resolvendo um problema pessoal, e é sempre um podcast ouvindo. É sempre, eu ouço Flávio Augusto, ouço o próprio Thiago Brunet. Caio Carneiro, você escuta? Caio Carneiro. É bom, né? Eu vi um podcast anteontem com o Caio Carneiro, um espetáculo. Eu aprendi tanto com ele, quanto com o cara que ele estava entrevistando também. Caraca, você aprende muito, cara. Maneiro. Você pega chaves assim que você não imaginava, né? Então, é um método de você chegar, ouvir um cara que já chegou lá. Aí você aprende a não errar. Tem aquele ditado que você errar com teus erros, você é inteligente. Aliás, acertar com teus erros, né? Você olhar teu erro e não praticar de novo, você é inteligente. Mas se você acertar olhando para os erros dos outros, você é sábio. Então é muito melhor ver onde o cara errou para você não errar. Isso aí. Precisar, né? Exatamente. Melhor forma, né? Exatamente. Tem os sócios também, já escutou falar dos sócios? Já ouvi, mas não assisti ainda. Bruno Perini e Malu Perini. Já assisti o Bruno Perini no outro canal. Acho que não eram os sócios. Não sei que foi. Ele chegou a fazer Tem o Primo Podcast, né? Tem o Primo também. Eu já assisti, acho que ele no Primo. Pode ser, porque são sócios, né? É verdade. Os sócios é a firma do... Eu assisti esses dias o que saiu. O que saiu? Da onde? O JJ. O JJ. Ele tem um saiu JJ Podcast. O JJ assiste também de vez em quando. Assisti. Essa galera, na realidade... muito da alta performance, né? Isso que eu ia falar. Cada um se identifica com cada setor. Né? Já o Joel já é mais alta performance, então a galera se identifica com ele. Né? O Flávio Augusto, empreendedorismo, aí se identifica com ele. E assim vai. E, cara, é muito top isso. E a parte da música, você desistiu mesmo, Léo? Cara, desisti. Não é nem que desisti, né? Mas ela foi ficando cada vez mais stand-by. Porque, como eu falei, a produção audiovisual foi tomando uma proporção aonde, além de gostar do que eu faço e investir naquilo ali, ela foi também rentabilizando.
Sim. né? Então, hoje eu vivo de produção. Né? Graças a Deus as coisas têm dado certo, tem alguns projetos para 2023. E aí foi ficando de lado. Pô, eu tinha estrutura, eu tinha uma carretinha, cara. Eu amava aquela carretinha. Você chegou a ver a carretinha? Lembro. Pô, mano, linda, maravilhosa. Mano, eu falei, cara, não tem porquê eu ter uma carretinha. Tinha estrutura, a estrutura estabelecida, eu comprei tapete. Cara, tinha tudo bonitinho, velho. Muito maneiro. Eu vejo os vídeos hoje e falo, cara, que legal. Seria legal se né, fosse pra frente também, mas foi ficando de lado. Mas é uma experiência que você pegou, não, né? Total. Não, é uma experiência. Me ensinou muito. Todos os lugares que eu passei. Também fez algumas produções com músicos, né? Glauco Zulo. Exatamente. Comecei. Depois disso, né, cara, como a produção foi aumentando, né, eu comecei a traçar estratégias, né? Certo. Até interessante vir falar isso, porque essas produções surgiram, né, de pontos estratégicos. Falei, pô, cara, eu vou fazer um trabalho para fulano, uma pessoa vai ver, vai curtir e vai começar a andar. Vai chegar lá. E aí tem uma história interessante, né, que é quando Glauco foi tocar no aniversário de Carapebus, 13 de março, né? 13 de março. Isso. Caraca, eu falei, de data pra caramba. Eu esqueço a Eu sou data que eu péssimo nasci, pô. também. aí eu falei, porque é marcante pra mim, né, cara? Foi uma virada de chave ali. Aí eu entrei em contato com um amigo, que é amigo do filho dele, que é o Paulo Vitor. Falei, pô, cara, será que eu conseguiria fazer um vídeo do Glauco? Né? E confiante, irmão. Vou pegar ali, falei, pô, vou fazer um vídeo dele. Aí, pô, cheguei, troquei ideia com ele, fiz o vídeo. O Glauco curtiu. E a partir dali ele falou, pô, Léo, vamos ver aí a melhor forma de fazer outros trabalhos. Aí, nesse meio tempo, eu vi que havia possibilidade e me estruturei, comprei outros equipamentos, sem nada certo. E quando chegou o carnaval fora de época, que foi em abril, a Glauco me chamou pra fazer tipo um tour, né, que ele fez aqui. Tocou todos os dias. E aí o carnaval foi onde eu vi que a parada O Glauco tava mais é firme. um tremendo artista, tremendo Glauco cantor. cara. E ele Gratidão, Glauco. Ele é gente finíssima aí, já te mandei, conversamos por mensagem ontem, né? Já fica aí, a gente não tinha dado ainda o spoiler, mas já que entramos no assunto, né, Celso? Possivelmente ele vai estar com a gente aí Pô, que numa massa. dessas A gente também, aí. se Deus quiser, né? Vamos fazer um convite pra ele. Na realidade, a gente tinha marcado algumas semanas atrás, mas Legal, em virtude no dia que acabou a energia geral em Carapebus, Macaé e Samuel, ele me avisou, Maia, não adianta chegar aí, porque não vai ter energia para gravar. Né? Então já fica o spoiler aí, a gente está só reorganizando a data, porque final de ano é difícil, ele está com muito show aí pela frente. Mas já um abraço aí, já entrou na história de um podcast aqui, viu? Isso aí. Isso aí. E nesse meio tempo também, né, falando de crédito, eu fechei um trabalho com o Bira também, que foi quem mais pra frente eu fiz mais trabalhos. Esse carnaval foi intenso, cara, porque foi quinta com Glauco, aí sexta tinha aqui também Glauco, que ia tocar aqui, e tinha um bloco do Cartola. Alô, galera do Cartola, um abraço pra vocês aí também. Na época do carnaval, vocês vão estar no Cabrocast. Se liga aí, hein? E sábado eu fechei com o Bira aqui, que ele ia fazer aqui também, que a noite era o show de Preta Gil, né? No palco lá. Isso. Foi Preta Gil no palco e Bira ia fazer o trio. Aí eu fechei com ele também, enfim. Foi um final de semana muito maneiro, muito corrido. O maneiro que a gente se encontrou nessa também, né? No meio do caminho disso, eu comecei a trabalhar... Muito pouco tempo, comecei a trabalhar aqui em Samã. Exatamente. E também fazendo vídeo e tal. E eu cobri aqui, foi o primeiro carnaval que eu fiz a cobertura e encontrei ele aqui. Também legal. foi maneiro que eu tive umas interações também com o Glauco. Glauco com aquele tapinha que ele dá na câmera ali. Ele dá uma mexida aqui. Ele dá um tapinha na câmera e eu gravando ele. Aí eu fui mexer a mão. Tipo assim, bate aí. Quando o vácuo, ele achou que era... Não, aí ele foi... Pô, ele é fenômeno, né? Aí ele foi falou comigo. Resolve rápido, uma curvinha. Ele é fenômeno demais. Ele, moleque! Aí veio pra cá, eu pá, na mão dele. Mas foi maneiro. O Bira também, a gente trocou uma ideia no tri, a gente esteve lá no tri aqui, que ele fez o Bloco das Piranhas. Foi maneiro isso. Foi maneiro também a gente se encontrar. Foi legal, uma experiência diferente, né? Cara, é o que eu falo sempre, né? Às vezes eu não sei o que vocês acreditam a nível de fé, mas Deus sempre projeta algumas coisas desse tipo, cara. Ele não une pessoas, ele acaba unindo propósito, né? Ou seja, era o propósito dele você se encontrar e estar num projeto. A gente está aqui hoje, lá na frente a gente vai entender porque que a gente se encontrou aqui hoje. Sim. Sempre tem um propósito para um resultado maior, não tem jeito. E é muito doido pensar nisso, né? Porque tempos atrás, quando o Cabroncast era em Macabu, né? Nessa época era ainda, mas tipo assim, quando eu ia pra Macabu e ficava muito tarde, eu ficava na casa de Vini. E a gente trocava ideia, né?
Ele trocar. trabalhando lá, falava, Aí. pô, mano, acho que eu vou começar a faculdade. Vou trocar, vou mudar de área. Eu falei, mano, vai e tal. Aí E as tudo coisas virou. foram acontecendo, Tudo né? virou. Igual quando daqui, deixa eu ficar arrepiado falando essas paradas, porque é a experiência dessas coisas. A gente fala aqui, lá na frente, o negócio gira totalmente, a gente, cara, olha onde a gente chegou, né? Então eu já fico pensando aqui, daqui a 3 anos, 2 anos, 5 anos, não sei quanto tempo, a gente olhar esse vídeo de hoje e falar, cara, onde a gente Olha onde a como gente que tava, era, caraca, né? como é Um que abraço aí pro Vini do futuro, tá? Nada do futuro aí. Maia do futuro, tamo junto. Entendeu? Mas aí, cara, aí a gente começou, foi com o Marcelo Abreu, a gente Isso aí. sempre foi o primeiro nome. Marcelo Abreu é um historiador, é o tio do Pedro, a gente sempre pensou nele pro primeiro, pra gente poder falar um pouco da região toda, né? Sim. E ele, como conhece muito da história daqui, ele já foi até chamado aqui para falar sobre Machadinho, ajudar em livro e tudo mais. Então a gente pensou nele e, pô, não tinha como ter sido Sensacional. um episódio melhor para ser o primeiro, como foi o dele. Hoje, até hoje todo mundo fala assim, pô, aquele primeiro ali... E é o que deu mais visualizações, eu acho, né? Aquele ali tem 13.500, né? Aquele ali tá Foi, guardado cara, na... foi um início, meu irmão. E aquela parada de novidade também. Isso em todas as áreas. Primeiro, sempre dá uma visualização, mas o pessoal quer saber o que tá Quer acontecendo, saber o que curiosidade. essa molecada tá inventando, assim. Logo quando a gente compartilhou, né, a logo, né, que foi criada, cada um deu um pitaquinho ali, o Miller criou a logo, com aquele olhinho esbugalhado, o Matinho, o crédito é seu, Gabriel, você que falou. O Matinho se deu eu não charme. falar isso aí, dá merda. Porque era uma azeitoninha, aí ele falou, não, troca isso daí, coloca o Matinho. Aí ele quer esse crédito aí pra vida. É a entrega dele. E olhando entrega de dele. fora, como quem não sabia da história da logo, a Matinho, pra mim, foi o que deu charme na parada. Aí, Gabriel, aí, ó. Pronto. Você tá, agora já era. Vai É. falar isso pelo resto da vida. Mas assim, cada um contribuiu assim de alguma forma pra logo, pra ficar bem da nossa cara, pra ficar bem dessa vibe assim de interior e tal. E a gente montou aquilo ali e criou um Instagram. E quando foi divulgar, a galera abraçou também, teve uma repercussão muito maneira. O apoio dos amigos, assim. Foi muito bacana, Foi muito cara. maneiro. A aceitação surpreendeu, né, geral. Surpreendeu demais, pô. Surpreendeu. Surpreendeu É, demais. e a a gente. galera, porque a galera não acordou totalmente pra isso ainda. Quando a galera começar a se tocar no valor que tem isso aqui, cara, o aprendizado que tem num bate-papo desse, vai geral fechar ali. Até os que não gostam muito de podcast vão ficar viciados. Eu acho que a gente conseguiu trazer muita gente que eu não tava tão ligado como é que era, assim. E, pô, a gente vê... Eu me amarro muito quando lógico, os nossos amigos que nos apoiam são sempre bem-vindos, né? Mas eu acho que quando tem alguém que não faz ideia de quem é a gente, ou, sabe, uma pessoa mais velha e tal. Sim. Eu lembro muito de uma foto, assim, de uma aluna, da mãe de uma aluna de Gabriel, mais coroa, assim, e quando ela assistiu num episódio, a filha foi e tirou, assim, uma pessoa que... Pô, não sei se tem contato com o YouTube, como é que é essa parada, se conhecia o podcast, e ela tava lá assistindo o episódio do Cabroncast. Pô, legal. Porque a gente levou também, Dr. Leopoldo também foi um cara super gente boa também. Eu vi também. E eu acho que a gente conseguiu romper um pouquinho essa bolha de só pessoas mais jovens. O nosso público mais forte é esse. Mas a gente conseguiu também furar um pouco a bolha ali e trazer um público diferente pro podcast. Isso demora um tempo, para chegar ao ponto de viver disso, né, de conseguir se manter, se dedicar totalmente, isso demora um pouquinho, mas é um processo, né, cara? Quem não aguenta, não resiste o 40, processo né? aí. O famoso episódio 40 aí, que o Léo falou. Não, lá pro episódio 40, eu acho que a gente consegue a ter uma estrutura, uma grana. Com exceção do eu acho, essas paradas às vezes mexe com a pessoa. Quando você traça uma meta, cara, você bota, não, é o episódio 40, você cria aquela expectativa. Quando ele falou 40, eu falei uma parada tão distante, assim, lógico, eu sempre quis dar continuidade no projeto, mas quando você fala assim, algo, pô... Muito longe. Né? A gente fazia 2 por mês. Entendeu? Era até longe, chegar no 40. Agora entendi a sua frustração. Entendeu? Aí tu, caraca. Caraca, meu irmão. Vai demorar muito. 20 Vai demorar meses, muito. amigo. Quase 2 anos. Mas a gente não sabe, né, mano? Como que vai ser as coisas, né? Aí, tipo, agora. Pô, já mudou. Toda quarta-feira, daqui tá a pouco certo. piscou. Já tá no 40. entendeu? Exatamente.
E tem casos, de vezes, de saída externa, pode acontecer também, no podcast fazer né, sim. ser chamado, aí o Cabroncast é uma parada já externa e vai somando mais episódios. Apesar que é meio caracterizado já, né? Vocês já projetaram para 1 por semana. Acho que é meio padrão isso, né, Celso? Um episódio por semana de podcast. Cara, podcast os caras, os grandes podcasts, né, fazem 1 por dia, né, cara? Um por dia. Por dia. 1 por dia. 5, né, na semana, né? Só sábado e domingo que eu não tenho. Galera, Às vezes... parabéns, vocês vivem de podcast. Só que os caras que eu tô falando, os caras estourados, né? A gente aqui, hoje a gente não vive do podcast, cada um tem sua correria e tem o podcast como um segundo trabalho ali, né? Sim. Gabriel, Pedro e até mais de um segundo trabalho, né? Porque é o terceiro. É terceiro, quarto, Pedro, os dois são professores, né? Certo. Trabalham em mais de um lugar. Um de educação física, né? E outro de história. História. Então a gente tem isso como um trabalho. Quem sabe um dia a gente viu. Eu acredito, com cara. certeza. A questão é como a gente tá falando, né? Acredito que é perseverança. Por isso que eu enfatizei o episódio 40, logicamente, né? Pra gente ele era muito distante. Mas era pra falar justamente sobre isso, né? Sobre consistência. Consistência é a alma da parada. Se Isso não aí. tiver consistência, infelizmente a gente não chega a lugar Esse é o nenhum. nosso maior erro, né? A gente às vezes relaxa um pouquinho. Sim. Por exemplo, a gente posta vídeo no YouTube, né? Tem um canal fora do podcast. O certo é no mínimo 2 vídeos por semana. Quando eu vejo, eu passei uma semana sem postar vídeo, aí cai lá, o inscrito vai caindo. Passa assim, irmão. Então, quer dizer, é isso mesmo, é consistência, né? Resiliência, você aguentar a pressão de, às vezes, ninguém falar besteira pra você. Eu lembro quando eu comecei o canal do YouTube, um camarada que é amigo meu, amigão meu, não vou citar nome, mas se ele ouvir, ele vai se lembrar disso. É pra você, irmão. Pra você. Falou assim, e aí, rapaz, quer dizer que agora você é blogueirinho, tá no YouTube? Sempre Rapaz, tem essa, esquece né? isso. Sempre tem cara. alguém que... Não, e eu Negócio de Cabroncast, rapaz. Pô, foi impacto pra mim, por quê? Porque, né, eu sou empreendedor desde os 14 anos, mexendo com comércio, loja e tal, entre idas e vindas. Aí eu tava na porta da minha loja, assim, atendendo ele falou isso. Aí eu me senti, pra mim pareceu humilhação ali, né? Pô, blogueirinho, tá querendo... Aí ele falou ofendido, assim... né? Aí eu falei, não, cara, eu vou usar isso como energia, que você tem que captar isso e usar, canalizar e converter em energia, né? Aí ele falou assim, não, rapaz, isso aí não dá certo não, YouTube, isso foi antes da pandemia aparecer. Eu tava começando 1, 2 vídeos, mas parei um tempo, até em virtude disso também. Aí na pandemia que eu reforcei. E ele chegou e falou assim, isso aí não dá dinheiro não, cara, isso aí tem que ter um cara que indica, alguém que te bota lá em cima. Eu falei, não, cara, não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro não, tô fazendo pra ensinar a galera a ganhar dinheiro, né? Porque na época era focado em empreendedorismo, né? O canal. Aí ele ficou assim meio sem graça, mas a gente botou pra andar e aí tá até hoje, né? Esse canal que é de empreendedorismo hoje é o canal do podcast, mas montei outro canal paralelo, mudei de rota também, falei, fui pra minha área automotiva e cresceu também mais do que o outro canal, tá a caminho. Mas a ideia é essa, cara, a ideia é pegar essa galera que fala contra, a gente canalizar isso, converter em energia mesmo, senão a gente para. Né? Pô, que bacana, cara. Não pode deixar legal, isso te afetar. legal, realmente é uma parada que abala, pô. Pô, abala pra caramba. Ainda mais quando você tá começando assim. A gente teve um retorno muito positivo, né? A galera abraçou, assim, deu muito apoio. Também não posso esquecer aqui de falar, senão não dá problema isso aí. Minha namorada, Eduarda, namorada do Pedro, os pais do Gabriel, né? Isso é bom, né, cara? Que a galera fica mais do lado, né? A galera afetiva. A galera ali do nosso ciclo, os amigos mais quem próximos tá perto, ali, né, quem cara? tá perto. Isso aí. Deram aquele apoio ali e a gente se fechou naquilo ali e continuou, cara. Porque senão... Porque as críticas vêm... essa parada de tentar fazer uma brincadeirinha para te colocar bem que dando uma humilhada, né? Isso já aconteceu comigo também e eu fiquei assim, pô... Quando vem de amigo, então, cara, aí você fica, caraca, o cara tá falando. Ele falou, e não falou nem em particular, não. Falou ali na presença dos 2 colaboradores que a gente tem lá. Eu falei, caraca. Bate doído. Bate doído. E tu... doído. Igual na época, eu não tava na área ainda, então, pô... Você tá naquela incerteza ali, mudando a tua vida... E alguém dá alguma porrada assim, você fica... Mas passa, mano. Mas passa. O interessante disso tudo de passar, de ver como isso passa, é a gente estar aqui hoje. Né? Isso aí. De como que isso passa. Quando eu também fui fazer minha transição, assim como todo mundo, cara. Todo mundo. Transição é complicado, todo cara. mundo passa por isso. Cara, será que eu faço isso? Será que eu passo pra sair da empresa? Será que eu tô fazendo a coisa certa, mano? Pô, eu ganho tanto aqui, já tô estabilizado. Porque você pensa muita coisa. Acredito que você pensou isso na pandemia, você pensou isso antes de sair.
Então, você fica ali, caraca, meu irmão, eu me assegurei também. Eu me assegurei em pessoas que eu amo, que eu acredito que se importam comigo. Falei com essas duas pessoas, que são minha mãe e minha irmã. Eu falei, cara, vou fazer isso. Meu irmão, elas assinaram. Chutei o balde, filho. Isso aí. Entendeu? E mesmo que não apoiasse, como eu falo, eu não inculpo, não. Vou dar um exemplo aqui, né? Ela não vai ficar chateada comigo aí, mas... Aí, por exemplo, quando eu decidi empreender, montar uma empresa, uma das empresas, né? Eu tava com, acho que 2 anos de casado. O homem é empresário, tá? O homem é empresário. Com 2 anos de casado, aí a minha esposa, ela falou, cara, eu não consigo ver a gente vivendo disso aí, mas eu entendi aquilo, porque não é culpa dela, pô, recém-casada, né? Ela pensou, pô, casei com um cara, o cara quer empreender, mano, que loucura é essa? E aí? Né? Acabamos de casar. Né? Mas ela também, graças a Deus, sempre trabalhou, né? Então, assim, ela pegou firme também, então eu fui aquele ponto de decisão, né? Então, mesmo se a pessoa não acreditar, não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim, né? De repente é uma preocupação também. É proteção, cara. É uma proteção. É proteção. Então a gente tem que saber se a gente acredita no que a gente acredita, se a gente vai pra cima do que a gente acredita, independente do que a pessoa acha, e dizer, não, eu te entendo, tudo bem, mas eu vou provar o contrário. E se a gente levar isso em consideração também. Aconteceu isso um pouco com meu pai. Meu pai, ele teve essa questão, assim, acho que de preocupação, né? Uhum. De como é que ia ser e tal, mas aí agora ele já tá resultado, irmão. Resultado, o nome disso é resultado. Ele já tá resultado. entendendo melhor Exatamente. como é que funciona. Na época até meu sogro falou assim, caraca, tô abrindo o jogo pra todo mundo agora, família toda. Já era, pai. Meu sogro até falou sogro, assim, foca aqui nele aqui, não, ó. te amo, ó. Aí, o ano novo vai ser top, né? Não solta esse episódio antes, não, pô. Depois. Depois do Natal, principalmente. Aí meu sogro falou assim, pô, Maia, na época nem era Maia, eu chamava de Marcelo, que ainda estava sendo conhecido como Maia ainda. Ele falou assim, pô, Maia, Marcelo, o negócio é você fazer um concurso, cara. Faz um concurso para a prefeitura, um negócio assim, Petrobras, cara. Esse é o esquema. Depois você tenta montar um negócio paralelo e tal. Eu falei, não, tranquilo, claro, por respeito também. Claro. Eu falei, não, eu vou pensar nisso realmente. Eu cheguei a fazer uns concursos, eu passei no concurso na época da prefeitura para serviços gerais. Na época eu falei, vou por baixo, vou começar com o que dá para me passar. Porque quando eu digo por baixo, não é desrespeitando a função, é que o conteúdo de prova era mais fácil, né? Então eu falei, aí passei para serviços gerais, mas quando eu olhei no resultado, estava lá embaixo. Aquilo também foi outra coisa que eu tive que captar, canalizar e converter energia de novo. Falei, pô, como serviços gerais, eu não vou conseguir ser chamado, ter que empreender mesmo. Aí, claro, entre idas e vindas, comecei a empreender depois. Mas é isso aí, Teve cara. um empreendimento seu que eu ia muito. Locador em Piteiras. Ele falou aqui, a gente estava conversando antes aqui, e o Vini falou assim, cara, eu lembro da tua locadora. Eu falei, caraca, tu foi longe, né? Ele foi lá no início, ele locava vídeo, e eu lembrava dele, mas não lembrava como cliente ainda não. E ele já foi meu cliente, eu não lembrava disso. Mas, enfim. Ali eu vivia ali em frente ali na quadra de areia ali, jogava ali o final de semana todo. E sempre tava pegando. Eu sou maluco por filme, cara. Filme, série, gosto muito. Na época não tinha muito essa parada de série, né? Então era série, filme. Pegava aquelas promoções ali de final de semana e ficava ali direto assistindo filme. Final de semana todinho assistindo filme. Isso quando não vira madrugada, né? Não vou ver só mais esse episódio, só mais esse. Não vê, tá amanhã. Série hoje é assim, meu. Eu sou assim. Eu começo a assistir uma série, aí tipo, eu falo, meu irmão, vou ficar até 5 horas, eu vou acabar isso logo. Aí no outro dia acabou o homem. Por falar em quadra de areia, você também é envolvido no futebol, né? Parece que ganhou um torneio um tempo atrás. Falar uma parada pra vocês, fez gol no Fluminense. Aí, ó. A história que eu sempre conto. Eu já gravei, mano, de qual. Mesmo? Fez gol no Fluminense, pô, a gente sempre conta essa. Isso deve ter uns 14 anos já. Quando eu era mirim, pré-mirim, um torneio que teve aqui, a gente jogou. O meu troféu é esse, ter feito um gol no Fluminense. Caraca, ainda bem. Se alguém aqui é Fluminense, não, né? Se é você botafoguense. Você é Fluminense? Não, você não. Então tem ninguém se ofendendo. Mas não pergunta o placar não, que isso daí esquece. Isso daí faz parte da história. 8-1, só foi 8-1 lá pros caras. Mas eu fiz o gol, ficou na história. O cara que fez o gol de ontem. Tô sempre lembrado por causa disso. Cara, Tutuca aqui de Quissamã, esse ano teve essa competição de novo. É tipo uma Copa do Brasil, aí tem as sedes com alguns times, né? Aí, quando ele me encontrou, ele falou, aí, a competição aí, ó, que a gente sempre fala, daquele gol lá contra o Fluminense. Tutuca é cara de 10, fenômeno, cara. Eu brinco de bola ainda com ele. Domingo passado, joguei um futebolzinho lá com o pessoal,
com ele, e ele cobra, cara. Ele cobra firme, ele te dá bronca, mas aquilo, pô, você tem que acatar, porque o cara sabe, ele tem a ideia, né? Ele é bravo. Esse dia também fizemos um podcast aqui com o Elinho também. Elinho, o cara também tem uma visão. Bruno Reis. Só demais. Galera boa, abraço pra vocês aí se estiver assistindo. O Bruno tá sempre acompanhando lá. Sempre. Que massa. Bruno é irmão. Em breve também tá lá. Vai estar lá com a gente. Mas o tio Elinho também tinha umas paradas que era muito engraçadas. Tinha ele dava treino na quadra, né? Se batesse na barreira era pênalti. Tinha umas paradas assim, a galera ficava doida com ele. A gente ficava doido com ele. Mas era questão assim pra introduzir outras coisas, né? Pra gente aprender outras coisas. Tem que ter outros ensinamentos. Mas a parada do futebol, eu faço parte da diretoria do Praça Cordeiro, lá de Carapebus. O presidente é um amigo meu, um irmão meu, Eduardo Cordeiro, o filho dele, né? E aí a gente tá lá, cara. Tô lá na diretoria, compondo lá com alguns amigos. A maioria da diretoria são de amigos também. E a gente dá uma força lá. A gente conquistou esse ano o Campeonato Macaense, Série A. Foi uma grande conquista, assim. Você tá jogando também? Não. Jogando não, só diretoria. Só diretoria. Jogando ficou essa história aí do Fluminense mesmo. Tá. Morreu aí pelo chuteiro. A galera é outro nível. Joga peladinho ainda. De vez em quando. Tá. Domingo agora. Joguei com o Gabriel agora. Acho que eu vi uma foto. Final de semana agora a gente jogou. É um grupo de futebol que a gente tem. Mas o futebol, pra mim, é uma paixão, cara. Eu vivo isso. Eu quero também focar um pouco nisso... na parte do jornalismo, trabalhar com o jornalismo esportivo. Então, tô sempre ligado, tô sempre acompanhando. Eu vi um podcast de um camarada essa semana, como eu falei, péssimo com o nome, mas alguma coisa Black, que ele começou na pandemia também e agora bombou, né? Agora tem patrocinador, Adidas. Isso, esse aí, Fute Black. E o camarada, ele focou nessa parada aí também, né? Sem imaginar que ia estourar. Ele falou, foi ele que falou, comentei aqui, falou, leva de 2 anos, 2 anos e meio para você começar, 1 ano e meio, 2 anos e meio, para você começar a ter um retorno financeiro. Você não pode começar pensando de cara nisso que tem. Não tem como. Falar nisso, como é que vocês fazem com o podcast? Como é que é? Tem alguém responsável para procurar patrocinadores? Geral procura? Como é que vocês fazem em relação a isso? Então, eu estou mais à frente dessa parte, mas todo mundo também corre atrás. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, para a gente poder captar patrocinadores. Hoje a gente está com o Kiko, a RL iPhone, a Liz Story e o Midas. Legal. Então a gente está com esses 4 que está dando a estrutura para a gente aqui gravar no estúdio, né? Show. E a gente tá procurando mais, cara. Antes, quando a gente estava lá no Pedro, não tinha entrado grana ainda. Agora entra a grana e a gente consegue pagar aqui o estúdio. É tudo um processo, né? Tudo é um processo, né? Mas foi bem... De passagem, agradecer a todo mundo que confia no nosso trabalho aí. Todos os patrocinadores. Agradecer e deixar a oportunidade aí, quem quiser patrocinar Cabroncast, quem quiser patrocinar aqui, ó, Pra Cima Podcast, estamos juntos aí. A gente já tem o apoio aqui da Cosmos aqui ajudando a gente sempre. E quando vocês quiserem, é só procurar Vini, procura Maia, procura Celcinho, Léo. Galera aí, você já sabe quem é. Vamos pra cima. E a gente começou, foi bem legal que logo no primeiro a gente já teve só que a gente fazia muita permuta, né? Total permuta. Ninguém ia querer, porra. O primeiro assim, porra. Não ia rolar. E a gente fazia a propaganda, tipo assim, igual esse pão aqui, né? A empresa mandava pra gente, a gente falava no episódio, né, Vini? E aí depois fazia um videozinho pra divulgar e tal. É uma parada bacana, cara. Bem maneiro. Pô, que já é um adianto, né? Sim, lógico. É um custo que você tem ali. E você abre portas da galera ver que, pô, tá rolando um patrocínio ali, se quiser entrar e tal. E a gente rodou, acho que todas as lanchonetes lá de Macabu, a gente esteve junto também, mandar um abraço para eles também, que fortaleceram aí nessa época. No início foi muito importante. Foi muito importante, junto com a gente. Muito importante. A gente ganhou brinde também, né, da MTS Esporte, que a gente veio sortear agora. Eu vi lá, camisa do Brasil. Camisa do Brasil. Você vê que eu sou fã de você, né? Vê que eu assisto quase tudo. Eu também assisto, pô. E a gente fez assim, cara. Era como ele falou, a gente fazia, recebia lá e depois fazia o comercial. Era bem bacana, cara. Era como ao mesmo tempo olhar para trás assim, né? Não, a gente não tá distante, mas ao mesmo tempo a gente
Isso aqui, igual que a gente tá vivendo aqui hoje, né? Falar no estúdio, microfonezinho, pá, isso aqui era uma parada bem distante, né, Vini? Sim, sonhava com essa sonhava parada e tal. aqui, ó. E é Isso muito aqui- legal agora ver essa realidade, sabe? E ver que todo mundo que acreditou na gente, e tem acreditado, na verdade, no Cabroncast, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Eu fiz algumas reuniões com outras marcas também. Foi bem interessante, mas no momento não aconteceu. Mas Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. porque Tem um vai mais aí acontecer. A que... galera quer ver resultado. Exato, Eles querem ver mas acontecer. é isso, Mas cara. Não até- tem como a- acreditar também sem Lógico, resultado. lógico, Eu lógico. concordo muito com isso, velho. Eu tiro por mim mesmo. A É. galera chega lá às vezes, pô, mas, né, como empresa lá, você não tem como patrocinar, vai ter uma partida de futebol para fazer a camisa. Primeira pergunta que a gente faz, quem é o time? Para ver se tem expressão, Sim, né? sim. Se tem chance de aparecer alguma coisa. Tá? Quem é a galera responsável? Ver se vão botar a plaquinha lá mesmo. Aham. Né? Então a galera quer ver resultado. Já ganhou alguma coisa? Não tem jeito. Né? A gente faz e a gente é alvo depois. É histórico, cara. É, exatamente. É histórico. É igual a gente tá falando aqui de história pessoal, de mudança. Teu pai, né, como você falou, tipo assim, às vezes teve uma resistência ali. Minha mãe também, às vezes teve uma resistência. Mas quando a gente acredita na parada e fala assim, ó, mãe, aconteceu isso hoje, tô assim, tô assado. Você começa a apresentar resultado, a coisa vira, mano. Exatamente. É maneiro ver que né? você tá levando a sério também. Também. Isso tem daí é muito um dos isso também, pontos. né, cara? Exatamente. Como você falou, aliás, você falou meu pai, não é meu sogro, na realidade, que perguntou a situação. Não, Meu- eu falei do pai Ah, do do pai pai dele. dele. Ah, É. tá. Você falou de pai, cara. Meu pai, assim, não é o conteúdo que eu tô acabando falando mais de mim do que de você. Mas, cara, Desabafa, desabafa. meu pai foi, não, mas essa coisa é boa. Meu pai foi um dos incentivadores pra mim. Por quê? É. Não da podcast, não. Meu pai faleceu já tem 15, 14 anos. Uhum. Mas meu pai se acidentou, ficou paraplégico durante 14 anos depois de paraplégico. Meu pai não parava pra nada, mano. Ele na mão, ele dirigia carro adaptado, ele ia pro Rio, só com uma mão. Acelerador, freio, embreagem. Ele subia ali, não sei se vocês conhecem o Menezes Que Costo do isso, Centro da mano? Cidade. Primeira vez que eu fui no Centro da Cidade com ele lá no Rio, ele falou, vou subir num estacionamento que você nunca viu na vida. Aí eu falei, vambora. Rapaz, ele subia aquele estacionamento, são 16 andares assim, Menezes Costo do Rio de Janeiro. Caraca, só na mão, cara. E eu tenso, eu olhava assim, o prédio acabando, ele virava, eu falava, que loucura. Meu pai chegava e falava assim, cara, eu quero morar no segundo andar, sempre tive vontade, não tive condição de morar até sobrado, né? Falei, pai, mas como é que você vai fazer, pô? Cadeira de roda? Vamos inventar uma parada aqui. Mandou o pedreiro fazer um buraco na laje, botou uma talha daquela levantar motor de caminhão. Caraca, Sério, cara. Fez uma plataforma do tamanho dessa mesa e ele entrava com a cadeira e ia puxando. Ele mesmo ia puxando. Ele mesmo ia puxando. Correco. Depois de um ano ele cansou daquilo. E, rapaz, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Mandar o pedreiro fazer uma rampa para eu subir com o carro no segundo andar. Aí, no lugar que eu moro hoje, ali onde era a locadora, ali tem uma rampa ali, tá escondida. Mas eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro Então, disso. aí ele entrava de ré, cara, ele subia de ré com o carro na rampa e lá ele descia. Aí ele ficou tranquilo. Agora sim, já não faço esforço pra chegar lá em cima. Moro no sobrado, como eu sempre quis fazer. Então, ou seja, ele nunca parava, bicho. Meu Ele irmão, fazia que o que ele exemplo, queria. hein? Pô, então eu falei, pô, meu irmão nunca. Meu pai sem as duas pernas, faz isso tudo, eu vou parar por quê? Então sempre, né, a gente vai aprendendo. Isso aí ele realmente foi um grande incentivo pra mim. E essa parada de sonho longe é isso mesmo, cara. Você falou aqui da estrutura. Por isso que é bom ter gente do nosso lado que pensa também de uma forma diferente, de uma forma mais fechada. Eu lembro quando a gente começou aqui com o estúdio, com o podcast, até comentei com o Celso. Falei, Celso, vamos botar uma mesinha mais barata e tal, uma mesa que dê só para atender, a gente não tá conseguindo achar mesa. Agora ele falou, não, mano, vamos fazer um negócio direitinho, já que é para fazer direito. Aí o Celso tinha essa visão mais aberta dessa situação. Porque causa um impacto. né? Cara. Sim. Então, assim, é bom ter pessoas que somam do nosso lado. Porque isso vai fazer crescer. E como você falou, pô, tem a minha família que dá apoio, tem a galera que vocês fecharam junto aí, o Léo. Pô, isso é top demais. Só É um faz time somar. forte, né, cara? Um time É isso forte. E os patrocinadores também, agora eu fiz uma da RL iPhone nesse estilo, também ficou bem legal, apresentando a loja. Você foi lá na loja? Eu vi Foi lá, na eu vi. loja, bem Bacana. dinâmico assim. É uma parada que eu curto também, que eu já faço no meu trabalho. Abraço a mãozinha. Ele é A bravo, mãozinha ele é fera. bravo, Braço. fera demais. E é uma pegada que eu quero fazer assim, que aí a gente faz essa publicidade assim, eu Então acho que fica legal. Vai. Você que tem interesse Aí, ó. em ser patrocinador do Cabroncast, saiba que você pode aparecer aqui e ter um videozinho. Videozinho não, videozaço. Bravo. Produzido Segue na rua, tá aí pelo embaixo. vídeo aqui, ó. segue na Arroba rua. tá aqui, arroba Cabroncast. Entre em contato com a gente, só clicar no link da bio. É isso aí. Arrasta pra... Pra cima, Agora pra Isso aí, papai. Pra cima. Aqui ajuda tudo, filho. Irmão, agora acabou o rasta pra cima, né? Agora Antigamente tinha. era né? só 10 mil seguidores que liberavam. É, né? isso Não, ajudou. agora tem rasta pra cima no tráfego pago, né? Porque você tem que arrastar pra sim. cima e tal. Sim, Isso mas- também foi uma parada que quando a gente começou, eu falei assim, porra, mano,
O link. Como é que vai fazer? Não tinha. Não tinha, Vamos comprar seguidor? Não, pô. A gente teve essa... Pô, vamos Todo tentar. mundo pensa nisso. Vamos... Como é que é? Você sempre tem alguém, um contato, que vai levar um contato, que alguém que é famosinho, vamos pedir um alô, botar um vídeo Eles lá. chamam de collab, né? Uns collabs assim, que é legal também fazer, mas acho que no início foi muito legal ser do jeito que foi, assim, orgânico mesmo. Mas em nenhum momento, assim, passou pela nossa cabeça colocar isso em prática, né? Não, até assim, de ideia mesmo, até né? eu mesmo falava, não, mano, deixa orgânico e tal. Se a gente for gastar em alguma coisa que seja em tráfego. É, tráfego é outra parada. Compra, porque já é Vale outro papo. ressaltar, gente, que a galera que não sabe o que é tráfego e não é tráfico. Tráfego pago. Explica um pouquinho. Paga, digital, você digital. paga pro YouTube, Facebook, Google, como você quiser, para isso expandir, divulgar melhor, com mais frequência e mais ramificado para um certo estado, país, lugar. E assim, aí pra fica facilitar. aparecendo ali direto. Isso aí, né? aquilo que fica story. enchendo sua paciência lá. E Aí você vai e clica lá pra dar uma olhada, É, né? é isso aí. O que tá acontecendo? Logo parada menos, essa aí? Cabroncast vai estar aparecendo aí. Logo menos. Mas aí, cara, falando do Cabroncast, né, voltando um pouco aí, a gente fez 12 episódios, né, no estúdio do Pedro. No estúdio na casa de Pedro. Deixa o estúdio de Pedro nem mesmo. todos foram lá. Todos. Teve uns externos, cara. Que foi legal também. Foi muito massa. Você chegou a ver eu o Sete Engenhos? eu vi. Então, O isso que eu ia Erles, falar. Eu vi um na casa do também. camarada que fabricante da cachaça, que é Isso, top, o né? Haroldo. Isso. O Haroldo. fazenda É daqui de dele Samã. lá. É, isso mesmo, é porque eu sou péssimo com nomes, né? Nem que eu não conheço ele, até cliente mesmo, mas eu sou péssimo com nome. Foi muito bacana, cara. Uma Foi. experiência muito legal. De estar lá e teve o Erles também. Na casa de Welles, o Welles é brabo, né? Que a gente fez na casa dele um episódio com ele, que é o cenário lá que ele faz os vídeos dele, foi bem legal também. Foi massa. E uma vez a gente também fez lá na Leal BBQ, no espaço dele lá, que é uma churrascaria, tem... Ali é um barbecue que a gente chama, né? barbecue, É aí um tem lugar- Com hambúrguer. cenário maneiro atrás, deve ser. Isso. É barbecue mesmo, quer falar, né? Que é churrasco em inglês. Isso. Isso mesmo, tá certo. Aí, Steak House, aí o nome certo, não vai... Celcinha Cultura. Sim, é bravo, cara. Senão Ah, ele vai me caguei cobrar dele lá, aqui, ó. Steak House. Que aí tem churrasco, tem hambúrguer também. Tem várias paradas. E Ele, outra, ele abriu qualidade, hein? qualidade demais, Máximo. cara. Lá em Macabu vale a pena ir lá conhecer. Qualidade Eu fui máxima. umas 3 vezes em Macabu só. Foi uma em concurso de música que teve, na época eu tava na mesma vibe do nosso amigo Léo aqui, tentando ser músico. Qual Difícil, era o nome tá? Essa vida é difícil. Mas ele tem CD gravado. CD gravado? Que isso? Mas Eu tenho Reels. se atualizou. CD da tua época agora é isso Cara, aí. essa parada do CD, bom, deixa isso pro outro. Coloca pra tocar aí, produção. Resumidamente, nós estamos lá com umas 8 a 10 caixas fechadas de CD. Caraca, meu irmão. Porque saiu, né, cara? Aquela parada, mudou de CD pra Spotify nessa rapidez assim. Ninguém mais comprava CD. Você podia dar de presente, mas, pô, valeu, guardava. Cara, Valeu, irmão. Tamo junto. A gente, graças a Deus, na época, o baterista do nosso grupo, que vocês talvez de repente até conheçam, que é Davi Sérgio, professor de matemática. Pô, então, ele é casado com uma amiga minha, Rayana. Rayana. Então, um abraço, Davi, aí lembrei de você. O Davi, nessa época, já pensou na frente e botou as músicas nas plataformas, Spotify, Deezer. Então, menos mal que estão lá até hoje, né? Se digitar lá. Salvou, né? Foi Tá lá, se digitar lá, já fazendo comercial, que de repente vai que... Qual o nome, cara? Link banda, embaixo, então, link embaixo. se digitar lá, banda Arravate, vai aparecer lá, vai estar lá eu, nesse mesmo corpo gordão aí. A gente vai escrever aqui no rodapé. vai Abate difícil. Exatamente. Verdade. Ressaltando que a Cosmos é que fez a capa do CD na época, Caraca, né? é verdade. E prestando honra aí aos caras que merecem, né? Enfim. E a fotografia foi a Tati Mota, que fez pra gente também, a galera deve conhecer aí. Ó, nota 10 também o serviço dela. Enfim. Mas passou-se o CD, viemos pro Spotify, né? Nossa vida de músico foi pra trás, ficou pra trás. É a vida, acontece. E aí, como eu falei, eu conheço pouco Conceição, mas já sabendo dos lugares que vocês estão falando aí, já vou Tem focar. que ir lá, cara, cara. Steak House. Lá é muito Leal massa. BBQ, muito maneiro mesmo. E aí, tipo assim, do lado tem até uma loja também.
que ele vende os produtos. Tá lá atrás agora. Tá lá atrás Tá agora? lá atrás. Colocou lá atrás, né? É. Porque é um lugar também... É o mesmo lugar. é um lugar. Ele abriu agora também a Leal Espetaria também Espetaria. lá no Porto. Bem Então, legal ó, também. tá rico. Legal. Ô, vamos patrocinar o Também Cabocast, acho, hein? né? Ué, isso. Parceiro. Pra cima, o irmão. podcast tá na área também, Aí, ó. entendeu? Pega dois logo. pô. É, pega os dois. Tá A gente faz a aqui, promoção. já Faz um pega combo. Mas lá em Macabu é bem legal, cara. Morei lá 5 anos. É mesmo. Morei Eu 5 lembro anos quando lá. eu passei, faz tempo, né? Mas quando eu passei lá, eu vi que, apesar de ser uma cidade pequena, pelo menos o centro chamava bem a atenção, tinha bastante movimento ali. É bem focado. O comércio é todo ali. Ah, Cara, falar em legal. comércio, Macabu tá dando aula de comércio, né? Porque o sindicato lá tá muito unido, cara. Sim, Fazendo- aquele evento lá que você cobriu o... Beijo, Aline, minha amiga, que é presidente do Isso aí. lá. Eu vou mandar um abraço pra ela aqui também. A Aline é ela que organiza, né? Ela é presidente, como o Celso falou aqui. E aí, cara, ela vai pra cima, filho. Festival de Junta todo Inverno, mundo, não foi? Pô, aquele junta evento todo ali. mundo e todos os Acabei não comércios e faz, conseguindo cara. ir, o mas evento. eu vi lá Pô, cara, foi lindo. pelo Instagram. Foi lindo, Maneiro foi lindo. demais, cara. Foi uma estrutura muito legal, muito bacana mesmo. pô, legal. Parabéns pra galera aí. Os outros integrantes do Cabroncast, eles entraram na mesma disposição que vocês entraram, assim, todo mundo na mesma visão, mesma vibe? Ou teve alguém mais desanimado, alguém que Cara, eu acho que entrou é... só por diversão? Não, eu acho que é todo mundo na mesma Todo vibe. mundo entrou na mesma vibe. É. Que aí é bom que o pessoal entra de cabeça, né? Entra com vontade de ajudar, vontade de fazer o melhor, isso que é legal. Os episódios eram lá na casa do Pedro também, então ele tinha essa parte aí também que é do cenário que era bem importante, né? Pedro é professor de história, né? Então já tinha algumas coisas já. É. Ele curte essas paradas, tem um quadrinho, essas coisas. Tinha tudo toda ele uma tinha. temática, aquilo tudo ali já tava, não é que a gente chegou... Comprou algo do É. tipo pra colocar lá, né? Entendi. Aquele cenário todo ali, como a gente falou, parecia que tava pronto pra gente Exato. começar. Começar E teve... acho que agrega muito cada um ser de uma área diferente, porque traz um público novo. Sim. Tipo assim, o Gabriel é professor de educação física. Ele trabalha num estúdio lá em Macabu, então tem diversos alunos, né? Então, querendo ou não, a galera tem uma proximidade, ele tem esse contato com os alunos dele, então a galera vai também pro podcast. O Pedro é a mesma coisa, ele tem os alunos dele, os alunos também por aluno, Sim, soma. ensino É um fundamental, público. médio, então acaba tendo muita curiosidade, né, de saber o que o professor faz e tal. Quando dá de cara com podcast, fica todo animado. De vez em quando tem uns comentários lá no YouTube, lá você vê que é algum aluno dele, assim. Ele até fala. Cadê meu ponto? Alguma coisa assim. Alguma brincadeira dessa. Então, cada um traz um segmento diferente. O Léo tem a galera do audiovisual que acompanha ele, então traz esse público também. O Miller também é um público assim também. E, então, cada um vem de uma área, então traz um público diferente Cada pra um gente. fala Além de Agora, cidade também, né? A Cidade união da diferente cidade também. foi muito bacana, porque era a gente em Macabu, gente em Carapicuíba e gente em Quissamã. Que é as três cidades que, tipo assim, tem Macaé também, né? Mas a gente não tem interior de Macaé. Mas tá próximo aqui, que era o objetivo de quê? Trazer essas pessoas pra cá e ter um de cada cidade, deixa o podcast mais próximo de cada Sim, cidade, sim. né? E Isso é também, bacana. e isso soma também para a própria cidade, né? A nível de turismo, a galera que não sabe, a gente fala da cidade, vocês apresentaram aí que, né, o Haroldo, que trabalha que tem a parada lá da bebida, da cachaça, e a galera passa a conhecer que são pessoas do interior que tem expressão e tem, né, e lugares específicos daqui. Agora tem algum podcast também, que eu não me recordo o nome agora, que fala também de turismo na cidade, né? Que mostra os locais. Então isso soma também para a própria cidade, né? A nível de Sim, para pessoas nossa conhecerem. região. O próprio Marcelo, que foi o primeiro convidado, Marcelo Abreu, a gente falou de coisa assim que a galera, muita gente não sabia. Eu mesmo que, Eu não sabia de morava muita lá, coisa ali, pô. não sabia que tinha tido colônia japonesa em Macabu. Eu também não sabia. Que tô Darwin sabendo tinha agora. ido em Macabu. Essa parte eu não vi. Lá tem uma placa assim, Caminho de Darwin, mas eu achava que era alguma homenagem, alguma Sei. coisa assim, tu não vai imaginar que o Darwin teve em Macabu, Eu cara. mesmo não sabia. Então são Muita várias coisa- muita histórias, coisa diferente, muita história. E a parada é essa, né? O objetivo, quando a gente pensou em criar o Cabroncast, no caso, né, Vini pensou em Cabroncast, depois a gente foi tomando forma, é justamente trazer a história à tona. Tipo, na Sete Engenhos, uma cachaça renomada, mano. No Rio de Janeiro ela é renomada. E eu não conhecia. Eu também não. Eu
Vai Eu ser não Tem uma conhecia. produção Belo- internacional. Tem, cara. É uma parada, tipo assim, Exporta, grande. né? É. Faz Eu passei a exportação. conhecer pelo podcast de vocês e o Celso já havia me comentado É. sobre o assunto. É grande. O Putin tomou, pô. Na É, parada eu lá vi. no Rio de Janeiro. É. Acho muito maneiro essas histórias assim, quando pega um personagem É verdade. muito aleatório. A galera tá acordando pra isso aí, cara. A galera tá acordando. Eu vi até esses dias minha filha apresentando balé na praça, ali no pessoal daquelas apresentações que teve, e logo depois dela veio um pessoal que tava tendo aula de YouTube. Eu não sei se vocês já acompanharam isso aí. Sim, Pô, sim. eu não sabia, cara, que tinha isso em Quissamã. Eu também Tem, Pô, sei. isso tem uma oficina de youtubers lá no Se Sobradinho. eu não me Maneiro, engano, né? a professora Carol, eu acho que ela... Isso, Carol também. Carol. Carol Catiarte, né? eu não me lembro. Catarte. Isso. Então, pô, isso é legal, cara, Abraço, porque Carol. o pessoal tá acordando pra isso e investindo na galera que tá começando, as criançadas. Você falando da Carol também, ela tava com uma peça teatral de Natal, assim, bem legal, e era a galera toda daqui. Aí, entendeu? Muito maneiro Então, a gente isso. acaba trazendo expressivamente a história da cidade, a galera que tá aqui fazendo um trabalho diferenciado. Isso é bom. Cara, tô muito alegre de bater papo com vocês. A gente aprendeu várias coisas aqui, a gente conheceu mais um do outro, né, que a gente não conhecia. Verdade. Eu acabei abrindo demais aí algumas coisas, mas... Depois do Natal, lembra isso aí, Celso. Depois do Natal. Hein? E, cara, muito feliz mesmo, satisfeito. É uma pena que nem todo mundo pôde estar aqui, mas fica meu abraço aí. Em outra oportunidade eles estarão aqui. Inclusive, quem não conhece, né, todos os integrantes, a gente tem um episódio especial que a gente Verdade. fez. O episódio 10. A gente fez com nós, Ah, participantes. então eu pulei esse aí. Pulou esse aí, depois você volta Especial lá. Cabroncast. Que aí você vai ver o Miller, no caso tem eu também, os três, todo mundo já viu. Pô, Vê toda semana agora, mas lá tem o Miller e tem o Léo também. Então quem quiser dar uma olhada lá, conhecer Pô, melhor esse eu pulei. o Cabroncast. De alguma forma eu pulei. E lá a gente fala de fato sobre a história do Cabroncast, com todos os detalhes, onde que eu entrei, como que me conheceu e tal. Cada episódio a gente Isso, vai, cada faz quase episódio. um react, né? De cada episódio. É bem legal. Relembra várias coisas, é bem bacana. Pô, então, cara, muito satisfeito. Espero que em outra oportunidade possa estar vindo também outra galera pra gente estar conhecendo aí, o pessoal conhecer, né? Que agora já vão ver no podcast, vocês já falaram do episódio 10, já vão conhecer lá, né? Vamos conhecer Sei. todo mundo. E, cara, agradecer muito vocês aí, tá? Agradecer a Vendo Verde mais uma vez aí por estar fazendo patrocínio aí, colaborando com a gente. Água top, beleza? Muito boa E mesmo. fica assim. Vocês que estão assistindo aí, mais uma vez, não sendo chato, clica aí em curtir, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí, escreve aí, deixa um comentário, dá uma ideia aí pra quem que vocês querem ver aqui na próxima entrevista. Dá uma ideia lá no pessoal também lá do Cabroncast, ver quem que vocês querem lá, bota um cara bem difícil de pegar pra eles terem um trabalhinho. Beleza? Então vamos pra cima e até o próximo episódio. Valeu, galera! Valeu. Valeu.